Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui novamente para mais esta aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos encerrando a lição número 5, que nós estamos nesse trimestre fazendo em uma primeira etapa sobre o livro de Ruth. Nós encerramos ela hoje, a semana que vem nós iniciaremos o livro de Esther. E hoje nós estaremos falando sobre o casamento de Ruth com Boaz. Casamento de Ruth com Boaz. Qualquer dúvida que vocês possam vir a ter a respeito desse livro, podem me perguntar tanto pelo WhatsApp quanto pelos comentários no próprio YouTube, que nós faremos, nós daremos o retorno a vocês a respeito de qualquer dúvida que vocês possam ter. Amém? Muito bem, vamos iniciar então, hoje falando um pouco sobre o casamento deles. Foi uma aula bastante importante para nós, para conhecermos um pouco mais nesse sentido o livro de Ruth. E nós podemos iniciar esta aula de hoje falando para os irmãos que Ruth ele é um livro, como nós já vimos, que ele começou muito triste. Ele relatou ali a fome em Belém, fala ali sobre aquele luto triplo também, mas por fim ele tem um final feliz, e nós estaremos vendo isso hoje, apesar de todo o aprendizado durante essas nossas 4 aulas anteriores e tudo o que nós vimos. Hoje nós teremos aqui um final feliz, que é o casamento entre Ruth e Boaz, né? Então, nós precisamos nos lembrar sempre, meus amados, que em Deus sempre haverão finais felizes. Em Deus sempre haverão finais felizes. Às vezes, o que parece ser o fim para nós, né, na verdade, ser na verdade ali um começo, bastando para isso nós estarmos aonde? No centro da vontade de Deus. É desta maneira, nós precisamos estar sempre no centro da vontade de Deus, perseverando, lutando, buscando, persistindo, né? Então nós veremos hoje a conclusão do livro de Ruth, que termina desta maneira. E termina desta maneira também para todos nós, para cada um de nós, como nós já vimos no contexto do livro, porque através dele nascerá, meus amados, Obed, que é avô de Davi, por conseguinte, Davi, e depois o próprio Senhor Jesus, que virá através dessa descendência, né? Havendo assim, então, não apenas a remissão daquela família, dessa família da qual nós estamos falando, mas de todo o povo de Deus. E vamos iniciar aqui falando do valor da mulher virtuosa, que, meus amados, é incalculável, porque vem a partir da sua disposição de servir a Deus e de servir a família. Valor este, né, que deve sempre ser reconhecido por cada um de nós. Uma mulher virtuosa, ela traz em si valores e nós temos que olhar para esses valores. Temos que prestar atenção nela. Naquela ocasião, isto foi reconhecido em Ruth por Boaz. Boaz, lá em Ruth, capítulo 3, versículo 11, ela diz assim: "E agora, minha filha, não temas, farei contigo tudo o que requeres, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa." Então ele já deixou claro que todos sabiam que ela era uma mulher virtuosa, inclusive ele mesmo. Então hoje nós falaremos sobre a remissão da família de Elimeleque, que morre logo no início do livro, como nós já vimos, mas ao final nós veremos como Deus abençoa a sua família, através inclusive da semente plantada por ele, que mantinha a sua fé firme em Deus. Embora nós saibamos que havia ali 3 viúvas, nós sabemos também que Orfa ela voltou para a casa dos seus pais e dos seus deuses. Já falamos bastante sobre este assunto, então é desnecessário repetir aqui para os irmãos, né? Então permaneceu ali quem? Permaneceu Noemi e Ruth. Elas estiveram juntas, elas estiveram unidas e se mantiveram na presença do Senhor com sinceridade de coração. Com sinceridade de coração. Nós vemos nos escritos o termo remissão, inclusive, com C cedilha e também com 2 S's, até mesmo como sinônimos. Alguns dicionários trazem eles como se fosse a mesma coisa, mas aqui no texto de Ruth, o termo remissão com C cedilha se refere estritamente à lei do levirato, meus amados, a lei esta
da qual nós também já comentamos e já falamos bastante durante essas nossas aulas passadas. Então ela vem com C cedilha no sentido de remir a família, de comprar as terras que pertenciam a esta família, de casar-se com a viúva. Já o termo remissão com dois S é no sentido salvífico, ou seja, no caso como o sangue de Cristo, não é? Como o sangue de Cristo, que veio para a remissão de todos os nossos pecados, é dessa maneira. Esse é com dois S, como nós já falamos. O texto sugerido para a leitura nesta nossa aula de hoje está em Ruth 3, de 8 a 10 e 4, 11. Nós não faremos a leitura, porque nós iremos explanar fartamente a respeito deles. Mas, irmãos, se vocês puderem em casa, façam a leitura. Ruth 3, de 8 a 10 e 4, 11. Mas vamos lá, o primeiro assunto, ele vai falar a cada um de nós sobre o compromisso de Boaz com Ruth. Apresenta toda a situação anterior ao casamento. Esse espaço que nós estamos tendo aqui vai apresentar toda a situação anterior ao casamento e o que deu causa a ele. Nós já lemos sobre isso, já aprendemos sobre isso. Então, com tudo que nós já vimos e com tudo que nós já aprendemos, nós entendemos que Deus nos abençoa aonde nós estamos. Nós que somos servos de Deus, somos abençoados onde quer que estejamos, meus amados, desde que nós estejamos aonde? No centro da vontade de Deus. Jesus, meus amados, ele não obriga ninguém a segui-lo, né? Mas ele deixa claro que aquele que o segue deve negar-se a si mesmo, deve renunciar a si mesmo e cumprir a sua vontade, que é boa, moral, é leve, o jugo dele é leve, então ela é boa, ela é moral e ela é leve. Nós temos que cumprir a vontade de Deus. Ele não nos cobra nada, não nos impõe nada, mas nós devemos cumprir sim a sua vontade. Talvez seja o grande exemplo nesse sentido de ser abençoado onde quer que esteja, José, o filho de Jacó, porque, como todos nós sabemos, através da Bíblia Sagrada, ele esteve em 4 lugares diferentes, meus irmãos. Ele esteve na casa do seu pai, ele esteve na casa de Potifar, ele esteve também no cárcere e acabou ali na casa do rei. E em todos estes lugares, se nós lermos Atos, capítulo 7, de 9 a 18, Gênesis, capítulo 37, capítulo 39, nós veremos que Deus estava com ele. E veremos aqui também o que Deus faz na vida de quem se mantém na presença dele. Nós veremos hoje também aqui. Ruth, desde que conheceu a Deus, jamais saiu do centro da vontade de Deus. Todos nós sabemos disso. Pelo que nós estudamos, é claro, nós aprendemos. Então ela saiu de Moabe, acompanhou Noemi em sua mudança para Belém e como estrangeira, meus irmãos, ela trabalhou por volta de 3 meses na fazenda de Boaz, e ali ela prosperou. Ela prosperou e prosperou seguindo as orientações da sua sogra. O seu trabalho de respigar foi grandemente abençoado por Deus. Não podemos esquecer disso, está claro nas aulas que nós já tivemos, né? Nós vimos que ela escolheu estar sempre no centro da vontade de Deus, ao invés de seduzir jovens, como nós vemos no próprio texto, ou procurar um outro casamento sem qualquer critério. E por isso ela foi louvada por Boaz, como nós acabamos de ver, como uma mulher virtuosa, ou seja, um contraposto ao que nós vemos em muitas pessoas hoje, em muitas mulheres hoje. Muitas mulheres hoje, elas querem mostrar a sua força, elas querem, na verdade, se insurgir contra um sistema, como dizem elas, né, com o jargão, né, que elas podem ser aquilo que elas quiserem ser. E assim elas embarcam em uma canoa furada, que está totalmente no contraposto do que é a vontade de Deus. Não que ela tenha que se submeter a nada, mas ela também não tem que estar se sobrepondo a tudo. Não é dessa maneira, tem que existir um equilíbrio, uma inteligência mental, né?
uma racionalidade, tem que existir o respeito mútuo entre homem e mulher, entre mulher e mulher, entre homem e homem, tem que existir esse respeito mútuo, isso é exigido por Deus, né? Dessa maneira, a Ruth, meus amados, ela permaneceu no lugar certo, fazendo a coisa certa, até que Deus lhe deu uma linda família, até que Deus concluiu o trabalho que ele tinha para ela. E é isto que nós aprendemos nesta lição, que o que o mundanismo detesta é o que foi estabelecido por Deus. O que o mundanismo detesta é o que foi estabelecido por Deus como bom, leve, suave, como uma pessoa, como uma relação social coerente, equilibrada. Mas o mundo detesta isso. Por quê? Porque foi estabelecido por Deus, repito. Isso foi estabelecido por Deus para cada um de nós, mas também como padrão para as mulheres virtuosas. Isso fica muito claro nesse texto. Entenda sempre que a mulher não é subserviente, enquanto o homem é um ditador no lar. Isso nós temos que entender também. A mulher não é simplesmente uma serva, não é um faz-tudo. Enquanto o homem fica ali sentado, sem fazer nada, ela administrando o que ela faz, nada disso. Eles devem se amar mutuamente, cumprindo cada um o seu papel, segundo a vontade de Deus. Portanto, meus amados, o lugar da bênção é estar no centro da vontade de Deus, que é a primeira questão que vem nesse primeiro assunto aqui. Esse primeiro assunto nos fala assim, o compromisso de Boaz com Ruth no lugar da bênção. O lugar da bênção é na presença de Deus, é no centro da vontade de Deus, como nós já falamos e repetimos várias vezes para que isso fique na sua mente. Mas vejamos, nós temos agora um outro ponto muito importante, que é toda a iniciativa que teve Noemi. Noemi, ao saber que Ruth estava trabalhando para um remidor da sua família, ela orientou, no caso Ruth, de como ela deveria proceder ao abrir o seu coração para Boaz, ao falar com ele. E no entendimento de hoje, isso quer dizer assim, siga o processo natural das coisas. Não se precipite. Cuide bem, né, da sua beleza, mas mesmo cuidando da sua beleza, mantenha-se santa. Preserve-se, porque a santidade ela não exclui você deixar de ser bonita, você parecer assim abatida. Não. Quando nós ouvimos falar sobre jejum, nós estamos falando, você tem que lavar o seu rosto, estar bem apresentável, e é dessa maneira. É dessa maneira. Então, manter-se santa não exclui higiene, não exclui beleza, não exclui você estar bem, não. Você estar feliz, você demonstrar essa felicidade, essa alegria, não. Estar santa é isso tudo junto, é um todo, né? Outro detalhe que ela falou também, que ela deveria seguir os princípios da lei, da honra, da humildade. E aqui está se referindo esse texto, ele se refere ali quando ela foi e se deitou aos pés de Boaz. Ao deitar-se aos pés de Boaz, ela demonstra ali humildade e submissão. Tá? E isto poderia sim atrair a benevolência de Boaz, no sentido de remissão. E o que nós precisamos entender é que hoje em dia muitas pessoas podem entender isso aí como uma insinuação, ela se oferecendo. Não, isso era praticado naquela época, entendam, épocas diferentes, o contexto daquela época, isso era uma prática normal e natural naquela época. Ok? Vamos lá então. Uma outra orientação seria de que existe um momento certo para se agir. Não é a qualquer momento. Ele teria que estar alimentado, já teria que ter bebido a sua água, já deveria estar ali entrando em repouso. Então, existe sempre um momento certo. Não é a qualquer momento que nós podemos tentar buscar as coisas. Embora já num primeiro contato entre eles, já se percebia através das leituras que havia a tendência ali para algo maior do que uma simples relação de patrão e empregada.
né? Porque se percebe uma espécie de um sentimento ali recíproco de atração entre eles. Porém, Noemi desejava que tudo fosse feito de acordo com a lei e com a vontade de Deus, de acordo com a verdade. Ou seja, ela queria entre eles um relacionamento verdadeiro e sincero, né? Verdadeiro e sincero, e totalmente dentro e de acordo com a vontade de Deus. E assim ela orienta a sua nora quanto à maneira correta de abrir o coração a Boaz, sem pressa ou cometimento de erros, né? E assim ela passou orientações a ela, para que ela procedesse de acordo com a lei e os costumes daqueles dias. Conforme nós vemos lá em Ruth 3, de 3 a 6, que ela fala: lava-te, portanto, unge-te e coloca sobre ti as suas vestes. Desce até a eira, mas não te faças conhecida do homem. Tá? Não te faças conhecida ao homem, até que ele tenha terminado de comer e de beber. E será que quando ele se deitar, você marcará o lugar onde ele se deitou e entrará e descobrirá os seus pés, vejam bem, os seus pés, e te deitará aos seus pés, e ele dirá o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo o que me disseres, farei. E ela desceu até a ele e fez de acordo com tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Então ela cumpriu exatamente o que dizia a lei e os costumes, o que era costume naquela época. Então ela não foi uma pessoa promíscua, ela não foi lá para se insinuar, ela foi lá para buscar um direito que era dela, né? O terceiro tópico deste assunto fala que ali havia um processo e esse processo deveria ser respeitado. E nós veremos que, ao contrário do que nós vemos hoje em dia, Ruth e Boaz, eles não trocaram ali os pés pelas mãos, olha o trocadilho, não trocaram ali os pés pelas mãos. Ou seja, Ruth obedeceu aos conselhos de Noemi e foi ao local onde o seu remidor, Boaz, se deitava após o seu trabalho e após a sua refeição, para poder se revelar, ou para revelar a ele o seu desejo de obter essa remissão da família. Tá? Ela se preparou e ela seguiu à risca o conselho de Noemi. Simples assim. Ruth deitou-se junto aos pés de Boaz, não se esqueçam disso. Meus irmãos, isto para nós pode até parecer estranho, como eu já falei, mas está totalmente dentro e de acordo com os costumes daquela época. Nós precisamos ver também que Ruth valorizou a sua feminilidade. Ela realçou a sua beleza, sem desprezar a sua pureza, sem desprezar a modéstia, como nós acabamos de ver no texto. Valores estes que vêm também lá em 1 Timóteo, capítulo 2, 9 e 10, entre outros tantos textos. Não vou ficar falando muitos textos aqui, mas uma pequena pesquisa. Aí você acha, e se precisar, me pergunte que eu passo os textos para vocês. Mas nós temos aí uma referência em 1 Timóteo, capítulo 2, de 9 a 10. Meus irmãos, Boaz, ao acordar, não reconheceu ela lá no escuro. E ele perguntou quem era, e ela disse ali, algo maior até do que o seu próprio nome. Ela poderia falar: não, eu sou a Ruth. Aí poderia haver uma insinuação. Mas não, ela escreveu assim, ela disse assim: estava escrito assim: eu sou Ruth, tua serva. Olha só a resposta dela, não parou aí: eu sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque és o remidor. Então ela já deixou certo para ele o que ela estava fazendo ali e o que ela queria dele. Ela não queria se envolver com ele, não, ela queria que ele fosse o remidor verdadeiro, ela queria ter um casamento com ele. Ou seja, ela abriu o coração para Boaz, que por sua vez reagiu também da mesma forma, de acordo com a lei. Muito embora nós percebamos, como eu já falei para os irmãos, que ele já tinha se afeiçoado a ela, pelos estudos que nós já fizemos anteriores, Ele louvou ela pela sua atitude de manifestar este desejo a ele, ao invés de manifestar o desejo de se casar com qualquer outro jovem, porque ela era jovem, ela era viúva, bonita, livre, e poderia escolher se casar com qualquer outra pessoa, um casamento normal.
qualquer outra pessoa, tão jovem quanto ela. Mas, irmãos, nós percebemos aqui que Deus, ele já havia, como eu vou dizer assim, ele já havia colocado amor tanto no coração de Ruth para com Boaz, como no coração de Boaz para com Ruth. Né? Boaz informou naquele momento que havia ainda um parente mais próximo do que ele, de Elimeleque, como nós vemos lá em Ruth, Ruth capítulo 3, no versículo 12, que ele fala assim que ele fala: eis que é verdade que sou de ti um parente próximo, embora haja um parente ainda mais próximo do que eu. Então ele estava consciente que existia um parente mais próximo do que ele. E já na leitura desse texto nós já percebemos também que ele já tinha ali um certo interesse, porque ele já estava a par do que estava acontecendo e de tudo que poderia trazer um problema ou não para eles, né? E que Ruth deveria então aguardar até o dia seguinte para que esta questão burocrática fosse resolvida. Foi isso que ele falou para ela. Uma vez que o remidor principal, deveria ser informado destes fatos. E se ele resolvesse redimi-la, assim o seria, disse Boaz, assim o seria. Se o primeiro remidor resolvesse redimi-la, ele deixaria, permitiria que fosse assim. Porém, se ele não quisesse, Boaz, com certeza, a redimiria, né? Nós vemos em Ruth 3,14 que ela se deitou aos seus pés até amanhã, e ela se levantou antes que pudesse conhecer, né? Antes que um pudesse conhecer a outro, antes e o verbo conhecer aqui, ele fala sobre o contato sexual, sobre a relação sexual. E se conhecer significa que ela se levantou antes que eles tivessem qualquer tipo de relação nesse sentido. E ele disse assim para ela, que não se saiba, que ninguém saiba que uma mulher entrou aqui nesta ilha. Amém? Então eu já quis ali também preservá-la, né? O verbo conhecer aqui, como eu falei para os irmãos, é o verbo yadã, é o conhecer sexualmente. E isto quer dizer que Boaz e Ruth, a despeito de estarem ali sozinhos, no escuro, eles foram prudentes, foram tementes a Deus, porque eles não sabiam que... porque eles sabiam que a herança que no princípio é adquirida às pressas, as coisas que são feitas às pressas, no fim ela acaba não sendo abençoada, né? Isso está lá em Provérbios 20, 21. Provérbios 20, no versículo 21. Então eles já sabiam que não poderia ser feito nada às pressas, meus amados. Mas Boaz deu uma garantia a Ruth. Ele colocou 6 medidas de cevada para que não a despedisse vazia, né? E aí nós podemos voltar a José para fazer até mais um comentário com os irmãos aqui. Ele colocou ele colocou na sua capa essas 6 medidas, né? Se nós voltarmos ali a José, nós veremos que a mulher de Potifar tomou dele a capa a fim de acusar ele. Então a mulher de José tomou a capa para poder acusar ele. Está lá em Gênesis 39, 12, isso. Já Boaz não seduziu Ruth, nem se aproveitou da oportunidade que ele teve. Nós precisamos entender disso. Ao contrário, ele lhe deu a capa e mais 6 medidas de cevada, mostrando com isso a sua honra, né? Mostrando com isso que ele estava ali tomando uma decisão, isso se fazia necessário, tá? E a decisão era com respeito, respeitando ao parente remidor mais próximo de Elimeleque. Então ele tomou a decisão respeitando isso, respeitando a lei de Deus, né? Mas com isso nós podemos entrar aqui no segundo assunto. Vamos entrar no segundo assunto, que vai falar sobre o casamento, concluindo o negócio, o casamento entre Boaz e Ruth. E Boaz, meus amados, ele foi conversar com ele, com esse parente remidor, e com a garantia de Boaz de que ele a remiria caso o parente mais próximo abrisse mão de fazê-lo. Então ele foi conversar com esse parente e Ruth teve essa promessa. Ruth, ela volta para casa e conta tudo para Noemi, que lhe responde, né? Espera até que saibas como irá o caso. O que demonstra o texto, meus amados, é que Boaz estava ligado, sim, em amor a Ruth. E era
o maior interessado em concretizar este negócio, para poder assim unir-se a ela em casamento. Mas certo é que ele queria fazer tudo do modo correto, exercendo o papel que Deus estabeleceu para o homem no casamento. Dar dignidade à mulher, ser correto, ser respeitoso, ser amoroso, desta maneira mesmo. E como nós já falamos na aula anterior bastante sobre a lei do levirato, e notamos aqui que Boaz ele fez tudo conforme esta lei, ele convidou naquele momento o remidor principal para sentar-se com ele junto à porta da cidade. Então ele chamou o remidor principal ali para estar com ele na porta da cidade. E ali ele teve, como já era de costume, 10 anciãos como testemunha. Ali ele explicou a situação para ele, deixando o principal remidor totalmente a par dos fatos sobre Elimeleque e sua família, contando toda a história dos fatos ocorridos. Deixou claro que, devido à lei do levirato, o remidor deveria cumprir o seu papel, e era esse primeiro remidor, o que obrigaria esse principal remidor a se casar com uma das duas, ou Ruth ou Noemi. A princípio, meus amados, o parente mais próximo concordou em cumprir o papel, comprando as terras de Noemi. Mas quando soube que Ruth era uma moabita, ele voltou atrás, não a quis redimir, para não prejudicar a sua herança, e permitiu assim que Boaz a redimisse. Olha, Deus trabalhando em todos os aspectos, né? E assim, esta desistência abriu caminho para Boaz cumprir o papel como remidor. Houve então o registro público de tudo aquilo, porque tudo tinha que ficar muito claro e segundo os costumes daquela época. Então, junto à porta da cidade, diante dos anciãos e perante o povo que ali estava, Boaz comprou a propriedade de Elimeleque, que incluía o direito de se casar com Ruth, bem como as obrigações de cuidar dela e de Noemi. Então ele concluiu tudo aquilo. O primeiro que poderia ser ali o remidor, como costume na época também, ele tirou as suas sandálias e deu elas a Boaz. Esse era um costume em Israel naquela época, nós não podemos deixar de mencionar isso também. Tirar a sandália e passar para o outro, o que simbolizava que ele abria mão do seu direito de remidor. E de posse da sandália do remidor principal, Boaz diz a todos os presentes ali, está em Ruth 4, 9 e 10, vou ter que dar uma olhada, Ruth 4, de 9 e 10, meus amados. Então ele diz assim, né? Neste dia vós sois testemunhas que comprei tudo que era de Elimeleque, e tudo o que era de Quilom e Malom, da mão de Noemi. Além disso, comprei para ser minha esposa Ruth, a moabita, a esposa de Malom, para levantar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja cortado dentre os seus irmãos, e do portão deste lugar, neste dia, seja todos vós testemunhas. É desta maneira que traz o texto Ruth 4, 9 e 10. E assim ficou tudo registrado, o seu casamento com Ruth, e com isso foi concretizado o casamento, e esta relação foi abençoada por todas as testemunhas que ali estavam, por todos os anciãos. E após festejarem com os convidados, eles foram para os seus aposentos nupciais, está no versículo 13. Isso. Maravilhoso, não? Uma história de acordo com a lei, cumprindo-se todas as regras e todos os costumes locais, tudo perfeito, conforme determina a lei de Deus. E aí nós chegamos assim, meus amados, à remissão. Essa remissão vem com o nascimento de Obed. Houve a remissão, e aí vem com o nascimento de Obed também, que é o primeiro filho deste casal, e ele trouxe uma grande alegria entre as mulheres lá de Belém naquela época, especialmente as vizinhas que viviam ali ao lado deles, né, da casa deles, vizinhas de Noemi, né, que receberam
receberam ele como remidor da sua linhagem. E ele que será o restaurador da sua alma, falaram assim para ela, nutrirá a sua velhice, pois a sua nora que te ama o deu à luz, e ele é para ti melhor do que 7 filhos. Isso está lá em Ruth 4,15. Melhor do que 7 filhos. Por meio de tudo isto, né, meus irmãos? Por meio de tudo isso, primeiro se louva a Deus, se louva ao Senhor. Depois, a fidelidade de Noemi e o grande amor de Ruth para com ela. Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, mas ganhou uma nora que valia por 7 filhos, como disseram as vizinhas de Noemi. E agora, um neto. E assim nós vemos a sua fidelidade a Deus sendo recompensada. Né? Assim, meus amados, nós aprendemos que, vamos falar aqui, né, meus irmãos, unam-se as suas sogras, né? Nós aprendemos que as noras, e por que não também os genros, né? Eles devem se portar como filhos de suas sogras, de seus sogros, e assim as sogras também devem se portar como mãe deles. Nós vemos isso claramente aqui, uma relação de amor, uma relação de amor. Ruth e Noemi tinham uma relação de mãe e filha, ambas direcionadas por Deus. Venceram todas as barreiras que a vida lhes apresentou, onde até mesmo as vizinhas reconheceram Ruth como uma mulher virtuosa. Isto além da importância de Obed, seu neto, que foi reconhecido também, além de trazer muita alegria para sua avó. Né? Mas Obed, meus irmãos, era mais do que um neto. Através da história da redenção, ele, na verdade, seria o homem que daria sequência à linhagem do leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, porque ele seria pai de Jessé, avô de Davi, conforme está lá em Ruth, capítulo 4, no versículo 18 a 22. E Obed, meus amados, ele significa em hebraico servo ou adorador. Olha que maravilha. Então, Obed, o significado do seu nome é servo ou adorador. Mas será que nós podemos entender assim? Porque a pergunta que fica, não sei entre vocês, mas a pergunta que fica assim, seria por um acaso Boaz um tipo de Cristo? Por quê? Porque os estudiosos chegam a isso. Né? Bem, nós aprendemos no livro de Ruth que Deus está sempre no controle da história. Nós vimos que ele muitas vezes atua nos bastidores, não o vemos agir diretamente, né? Mas ele claramente está no controle de todas as coisas, isso nós sabemos. Né? Nós sabemos que acaso não existe, já estudamos isso também nos livros anteriores, nos estudos anteriores deste mesmo livro de Ruth, né? E isto é, na verdade, a evidência do agir de Deus nos bastidores da história. Porque o acaso não existe, então só existe o agir de Deus por trás de todas as coisas, administrando essas coisas, né? Através da história, através da vida de cada um de nós, da minha vida, da sua vida. E com isso nós vemos que, além de Boaz e Ruth terem gerado um ascendente do Senhor Jesus, ambos se tornaram, sim, tipos, respectivamente, de Cristo, o nosso Redentor, e a sua noiva, a igreja. Porque Boaz redimiu também a Ruth, e Cristo veio para nos redimir. Então, sim, meus amados irmãos, sim, eles são tipos de Cristo. Nós precisamos entender isso, nós também fomos redimidos pelo Senhor Jesus, pelo derramamento do seu sangue precioso. E assim, nós podemos aqui concluir o livro de Ruth, mas eu devo alertá-los, preparem-se, a semana que vem nós vamos iniciar o livro de Esther, que é um livro maravilhoso. Nós vamos ver que o nome Esther, ele aparece em outros livros e muitas pessoas não reconhecem isso. Aprenderemos várias coisas. Interessem-se em aprender. São 2 livros curtos, maravilhosos, ensinarão muito a cada um de nós.
Amém? Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. É o meu desejo, com muita saúde, muita paz, muita harmonia e comunhão. Amém? Deus abençoe a todos.